Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 5. Vamos continuar o estudo tratando sobre a escravidão da lei mosaica ou a liberdade em Jesus Cristo. Vamos estudar hoje dos versículos 8 a 12. Versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Meus irmãos, continuando o estudo aqui desse trecho do livro de Gálatas, ele é muito importante que a gente tenha um entendimento correto da palavra e que a gente acompanhe todo o contexto da história para que não haja uma interpretação dúbia, que não haja um mau entendimento. A palavra de Deus ela tem que ser estudada, entendida, e ela é simples, porque através dela nós encontraremos a salvação. Através dela nós encontraremos as orientações de como o cristão deve viver e progredir na sua fé. A primeira palavra que eu quero trazer para vocês aqui, uma definição na Bíblia, é justamente a palavra liberdade. Ela nunca deve ser confundida com libertinagem. Inclusive, não tem nada a ver, são sentidos opostos. A liberdade em Cristo não se refere à liberdade de fazer tudo o que se quer, mas sim a liberdade do pecado e da condenação através de Jesus Cristo. Essa liberdade envolve viver em obediência à vontade de Deus, guiado pelo Espírito Santo, e não mais escravizado pelo pecado. É uma liberdade que traz propósito, paz e vida em abundância. No versículo 8, começando o estudo aqui, diz: esta persuasão não vem daquele que vos chama. Quem nos chama, meus irmãos, é Deus, nos enviando o seu Espírito Santo. Uma referência aqui em Gálatas 1, versículo 9, diz o seguinte: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja amaldiçoado. Aqui Paulo defende o evangelho puro, simples e verdadeiro de Jesus Cristo. Nada deve ser retirado e nem acrescentado. Versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso é um ditado popular daquela época, para entendimento. Se nós fôssemos trazer para os dias de hoje, um ditado parecido seria: uma maçã podre estraga todo o cesto. Aqui ele está demonstrando que esses pequenos ensinos inseridos ou retirados do Evangelho de Jesus Cristo, eles corrompem todo o ensino do Evangelho. Versículo 10, meus irmãos. Paulo dizendo: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Paulo ele está enfatizando que os gálatas não devem ter sentimentos ruins contra os falsos mestres, mas afirma que esses falsos mestres sofrerão a condenação, não dos gálatas, a condenação de Deus. Versículo 11, meus irmãos: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Aqui é Paulo fazendo um questionamento, mas para exemplificar o que os falsos mestres vinham defamando a Paulo. Como nós sabemos, Paulo, antes de se converter a Cristo, ele era um algoz perseguidor. Ele era um judeu fariseu, discípulo de Gamaliel, ferrenho seguidor da lei mosaica e perseguidor dos cristãos. Ali,
judeus vinham tentando defamar a Paulo para descredibilizar o evangelho ao qual ele vinha pregando. Mas não se engane, meus irmãos, nada disso era porque estavam preocupados com a salvação, com a alma das pessoas, estavam preocupados em manter o poder sobre o povo de Deus. É mais um exemplo que nós temos aqui. Desde aquela época na igreja existia muita mentira, muita corrupção, muitos interesses pessoais e uma luta pelo poder, o que se assemelha muito na igreja de hoje em dia. Ainda vemos isso nas igrejas de hoje. Não são todas as igrejas, mas isso ainda existe. Muito pouco se preocupa com o evangelho, com a salvação, com arrependimento e conversão, mas sim com o poder sobre o povo de Deus e os lucros que isso pode render. Continuando no versículo 11, logo está desfeito o escândalo da cruz. O que seria esse escândalo da cruz? Vamos ver aqui o que Paulo mesmo falou em 1 Coríntios 1,18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Aqui, Paulo, em Coríntios, nessa carta a Coríntios, ele fala que para nós que somos cristãos, que cremos em Jesus Cristo, a cruz, a obra da cruz, que é toda a trajetória de Jesus até morrer por nós, pelos nossos pecados, é poder de Deus. Mas para quem não crê em Cristo, para quem não crê em Jesus, isso é loucura. Versículo 12: tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Paulo aqui, meus irmãos, mais uma vez, ele está, entre aspas, amaldiçoando os falsos ensinos, os falsos mestres, que eles se mutilassem, pois incitam os cristãos à rebeldia. Eu achei muito pertinente aqui nós pegarmos a definição bíblica para rebeldia. Aqui temos o seguinte: rebeldia, desobediência intencional e deliberada à autoridade de Deus, caracterizada pela rejeição de seus mandamentos e princípios. Quando eu estava estudando, eu peguei uma outra definição a respeito de rebeldia, que ela falava o seguinte: desobediência intencional e deliberada à autoridade de Deus e, ou seja, foi acrescentado de autoridades por ele constituídas. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, meus irmãos, porque se nós formos considerar que todos que estão falando em nome de Deus são autoridades constituídas, como muitos usam passagens distorcidas da lei para firmar o seu poder sobre o povo de Deus, e nós não estivermos alicerçados na Bíblia, na palavra de Deus e na verdade, muitas vezes nós seremos enganados pelos falsos profetas. Ou seja, nem todos que falam em nome de Deus, nem todos que se auto-intitulam autoridades constituídas por Deus, realmente são. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 22, veja o que Jesus fala. Muitos naquele dia, ele está falando sobre os falsos profetas, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, olha o que Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não são todos os pastores, os padres, as autoridades, os líderes que são realmente constituídos por Deus. Tem os líderes e mestres verdadeiros e tem os líderes e mestres falsos. Se não tivessem os falsos mestres,
não teria a necessidade desse ensino que Jesus trouxe para nós, que está lá em Mateus 7, 22. Para concluir esse trecho, meus irmãos, vamos pegar também ali no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 1 e 2, que diz o seguinte. Aqui é Jesus mais uma vez dizendo: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Aqui, meus irmãos, fazendo uma referência ao falso ensino. Se tem um falso ensino, tem um falso mestre. E diz aqui: ai daquele que faça tropeçar um destes pequeninos. Ou seja, o falso mestre, trazendo um falso ensino, ele conduz muitos cristãos ao tropeço, muitos a caírem no barranco com ele. E qual é a solução para isso? É não confiar em ninguém? É não aceitar o ensino, a obediência a nenhuma liderança? Não, meus irmãos, não é isso. É nós conhecermos a palavra de Deus, mais uma vez reforçando, como diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não sou eu quem está trazendo, a verdade é o que está escrito na Bíblia. Se o seu pastor, se a sua igreja segue integralmente, somente o que está escrito na Bíblia, ele é um líder consagrado por Deus. Se ele acrescenta ou retira partes à palavra de Deus, ele é um falso mestre. Que Deus possa abrir nossos olhos espirituais, nos dar discernimento para que consigamos viver o verdadeiro, simples e único ensino de Jesus Cristo através do seu Evangelho. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.